Shuaolei a todos. Aqui nós vamos para mais um vídeo. Temos aqui na tela uma foto de um leopardo com asas e com um rabo como de dragão. Como nós vamos explicar isso aqui? A frase de já começou, né? Já começou. Começou o quê? Nós temos que saber o que foi que já começou. Porque para quem não sabe, vai ficar voando se não tiver quem explique. Mas o Criador já nos permitiu entender tudo isso para poder explicar para todos aqueles que vão ouvir exatamente esse material. Nós vamos ver no livro de Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 2, onde diz: a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Do que estamos falando aqui? É preciso a gente saber primeiro que esse animal que recebe o nome de besta em profecia significa poder. Do que estamos falando? Se nós formos no livro de Dayanu, no capítulo 7, nós vamos ver o profeta referindo-se a alguns animais que realmente são símbolos, tá? A gente já tem outros estudos feitos aí no nosso canal explicando sobre essa questão desses animais. Então, muita gente no passado falava do livro de Dayanu, qual chamam de Daniel, e aplicavam que a cabeça de ouro simbolizava a Babilônia, reinado de Nabucodonosor. Os braços com o peito de prata simbolizavam o reinado dos Medo-Persas. Os quadris de bronze simbolizavam o reinado de Alexandre Magno Grande. E as pernas de ferro simbolizavam quem? Eles não comentavam, porque não tinham luz para isso. Mas hoje nós já temos. E eu quero explicar para vocês aqui que aquele versículo 2 de Apocalipse 13 refere-se exatamente a uma semelhança. Semelhança essa que é dos 4 poderes anteriores: Babilônia, Medos e Persas, Grécia e Império Romano. O último poder, por pequeno que seja, chamado de reino papal, ele é semelhante a eles, aos outros anteriores. Então vamos para os mistérios. Para começar, a cabeça de ouro não simbolizava a Babilônia, mas sim os lastros monetários, ou seja, o lastro monetário do período de Babilônia. O ouro simbolizava exatamente toda a riqueza daquele reinado. Então isso fica bem claro, bem explícito, de que o ouro não simbolizava o reinado de Babilônia, apenas o lastro monetário. Mas quem simbolizava o reinado de Babilônia? Exatamente, era um leão com 2 asas. Esse reino é chamado de reino ecológico, tá? Ecologicamente, os animais simbolizam as nações, isso está na profecia. Muita gente não entende. O animal que simbolizava os Medos e Persas é exatamente o urso. O animal que simbolizou a Grécia, exatamente o leopardo com 4 asas e 4 cabeças. E o animal que simbolizava o Império Romano, agora a coisa pegou. O profeta diz lá que viu um animal terrível e espantoso. O que eu estou falando aqui, você pode ler o capítulo 7 de Dayanu, Daniel no popular, que você vai ser esclarecido. O profeta diz que viu um animal terrível e espantoso. O que ele não conseguia destruir de uma forma, destruía de outra. E esse animal, hoje nós sabemos quem é esse animal. Porque nem o profeta Dayanu foi permitido a ele dizer que animal era esse. O querube disse para ele: encerra essa profecia, Dayanu, porque ela é para o tempo do fim.
Então ele não ficou sabendo que animal era aquele. Mas aquele animal, hoje nós podemos saber que ele é exatamente um dragão. O dragão, ele é o símbolo da Ásia Menor, região em que estava o Império Romano, região asiática. Então aquilo ali simbolizava o Império Romano e as pernas de ferro simbolizavam o lastro monetário do período imperial. Digamos que o ferro é o minério mais fraco que tem, que a Terra ela consegue destruir esse minério. Então o que acontece? Agora você já sabe. A semelhança que está lá em Apocalipse 13 era exatamente que o último período, os pés de barro misturado com ferro, tem como simbologia uma águia, tá? Tem como simbologia uma besta, porque essa besta é um reino também, simboliza um reino. As asas da águia também simbolizam um reino. E o rabo de dragão simboliza exatamente uma liberação que foi dada por causa do lastro monetário, os pés de ferro misturado com barro. Então vamos passar limpo aqui. A besta, né, que nós estamos vendo aí, simboliza o papado. As asas simbolizam uma águia imperial. Essa águia é símbolo dos Estados Unidos da América do Norte. É uma história muito especial, você pode procurar e estudar que você vai saber. Os Estados Unidos tem como símbolo uma águia. E o rabo com a aparência do rabo do dragão simboliza ainda a mistura do ferro com o barro. Mas o que você está dizendo? Que está confundindo tudo? Não, eu quero dizer que esse último período ele tem uma união de dois reinos. Tem o Vaticano e tem os Estados Unidos da América do Norte. É uma grande mistura porque o Vaticano ele é um país dentro de outro país. É um país lá dentro da Itália. Tá bom? Então, o ferro é o lastro monetário que veio desde o período do Império Romano e se estendeu até o período europeu, chamado os pés de barro misturado com ferro. O barro simboliza exatamente Estados Unidos da América do Norte, o ferro é o lastro monetário e a besta, você está vendo aí, é o poder papal. Fácil de entender. Alguém que não sabe explicar colocou essa foto dizendo já começou. Não começou agora. Já começou desde o tempo que o Império Romano deixou de existir. Entrou a era papal. E nós estamos agora vendo exatamente essa filosofia nova aí, essa mistura. As duas bestas entraram em acordo, formularam a nova ordem mundial, tá? É tão tal que eles disseram que agora é o período da paz. Mas as escrituras dizem que quando eles disserem paz, paz virá repentina destruição. Então nós estamos iniciando o período da paz. E muita gente quer colocar aí uma pomba. Eu sinto muito, mas a pomba é símbolo da pomba gira, tá? Ela não tem nada a ver com essa profecia aí. Tá? Ah, mas a pomba simboliza a paz. Não, enganaram você. A pomba vem da pomba gira e, por favor, se conforme, porque isso é verdade. E não pode se confundir. Tá legal? Então nós temos aí um animal simbolizando os últimos dias, tá, da história do planeta Terra. As duas bestas. A besta que emergiu da água, que é o papado, e a besta que emergiu da terra, que é os Estados Unidos. As duas agora estão exatamente unificadas com um propósito só. Elas estão trabalhando pela nova ordem mundial, aonde muita gente vai ovacionar essas duas bestas, porque realmente muita coisa bonita e boa vai acontecer nesses últimos dias. A citação aí do cidadão que passou esse elemento, essa besta, ele fala exatamente do ano 2021, do ano 2022. Exatamente vai acontecer uma das maiores histórias fantásticas do planeta Terra que nunca houve
e nem mais haverá, porque o fim se aproxima. Não tem mais como, digamos, preparar mais alguma coisa para esse fim. Então, queridos, aqui nós estamos vendo profecias se cumprindo. Mas, irmão, quem te falou tudo isso? Isso aqui chama-se inspiração de Yahushua HaOmer HaShai. Só ele pode nos inspirar, porque ele diz que é profecia para o tempo do fim. Para o tempo do fim. E muita gente vai tá querendo conjugar essa questão profética com o anticristo. Olha, gente, por favor, o remanescente não pode se confundir com isso e se apavorar. Porque essa história do anticristo é uma coisa individual exatamente do papado. Muita gente está querendo levar a palavra anticristo para cima do papado. Mas eu digo para vocês que estão equivocados. Como que o Papa vai, de certa forma, decretar o cristianismo se ele é o fanático do cristianismo? Como ele pode ser o anticristo? Sim, porque a palavra anticristo, ela vem de alguém que não aceita o Cristo. Cristo no hebraico significa imagem. E os católicos, eles citam bem claro quando eles dizem assim, eles dizem a imagem de Cristo, exatamente. Eles estão falando imagem duas vezes, porque Cristo, no hebraico arcaico, é a imagem, e eles citam duas vezes. A imagem e o Cristo, tudo é uma coisa só. Então esse nome, o Jesus Cristo, são dois nomes que não existiram. Na doutrina de Yahushua HaOmer HaShai, eles não existem. O Criador não sabe nem para onde vai, porque o cristianismo, ou seja, o Jesus, ele foi criado em 1515. Não tinha letra J até lá, a gente já mostrou aí o Pedro de Lamé, o criador da letra J, o francês filósofo. E o Cristo foi criado aqui no Apocalipse, já no período da besta da terra, Foi o protestantismo que criou a imagem. Apocalipse 13, versículo 14. Seduz os que habitam sobre a terra, dizendo, façamos uma imagem, aquela que ferida a espada foi morta e sobreviveu. Quem foi ferido a espada foi o Papa Pio VI, em 1717, como a gente já leu a história. E essa ferida foi curada em 1929 com o Concílio de Latrão, através de Benito Mussolini, dando ao papado os 44 mil hectares e dando também o poder político, o poder religioso e o poder monetário na mão do protestantismo luterano. Eu quero dizer para vocês que isso aí não tem nada a ver com o protestantismo de Yahushua, lá em Yahushua Oleim, tá? Tudo isso aí é uma barbada, tudo isso aí é uma mentira. Então a profecia, ela aponta corretamente para o que está acontecendo agora. O papado e os Estados Unidos, Ou seja, vamos ser mais direto, vamos falar por estado ou por país, Vaticano e Estados Unidos. Os dois se conjugaram como os pés de barro misturado com ferro. O que quer dizer isso? O barro simboliza os Estados Unidos da América do Norte, E o ferro simboliza o lastro monetário que foi dado pelo Império Romano ao papado. Tá aí, claro, bem ético. Apocalipse 13, 2 diz, e o dragão deu seu trono, seu poder e grande autoridade para a besta. Vocês sabem que o poder desse país, ou seja, desse mundo, é o dinheiro, Então o lastro monetário de Roma se estendeu até ao governo papal e ao governo dos Estados Unidos da América do Norte. Eles dois que têm na mão hoje essa questão monetária. A gente vai estender mais um pouco aqui para dizer para vocês que esse lastro monetário acabou de ser trocado. As duas bestas, ao formalizarem a nova ordem mundial, elas trocaram o lastro que era ferro por um lastro que já existiu, mais poderoso, a cabeça de ouro. Eles trocaram agora e tudo vai ser baseado no ouro. Tá? O lastro daqui para frente é ouro. Então, fiquem atentos, porque tudo está acontecendo para o bem-estar da população mundial. Muitas riquezas vão ser distribuídas.
como falei, muitas riquezas vão ser distribuídas, tá? Nós estamos às portas de ver começar esse grande evento. E são chamadas de operações, né, de ajuda humanitária. 209 países estão na lista para receberem grande distribuição de renda. Isso. Mas está na profecia? Está sim. Está na profecia do profeta Yaushuyau, Isaías capítulo 60, versículo 5 e versículo 11, fala da riqueza no versículo 5, no versículo 11 fala da tecnologia que foi preparada para todo esse movimento. Então tudo isso está acontecendo por trás dos bastidores. A mídia não tem autorização para divulgar. As pessoas estão alheio ao assunto, porque isso é vontade de Sua Excelência o Papa e o presidente dos Estados Unidos. Não podem divulgar essas notícias enquanto eles não liberarem. Então veja bem, estamos a ponto de ver uma das maiores, digamos assim, dos maiores eventos do planeta Terra. Muitos ricos perderão suas riquezas agora. Muitos bandidos vão para a cadeia, outros vão ser eliminados. Muitas riquezas confiscadas, porque as duas bestas prepararam um sistema único chamado sistema QFS, que é o quântico financeiro. E a segurança desse sistema é tão grande que é outro cumprimento de profecia, aonde Satanás disse que subiria acima das mais altas nuvens e ali colocaria o seu trono e ostentaria como se ele fosse o próprio Al-Hulhin. Isaías 14, do verso 12, 13 e 14. E agora já está se cumprindo. O trono que ele se referiu é exatamente um satélite quântico com todo o comando monetário lá no alto. Tudo é lacrado por lá e tudo é liberado por lá. Então, queridos, a hora está chegando. Como diz o amigo que eu vi no áudio, ele disse, olha, agora 2021, 2022. Sim, nós estávamos esperando isso aí há muitos dias, desde o ano 2017, que apareceu uns fanfarrão aí, fica mentindo para a gente, mas nós estamos esperando sim essa distribuição de renda, e ela vai acontecer porque é profético, mas ela tem um objetivo que as pessoas não sabem. O fim se aproxima. E esses estudos devem ser estudados com profundidade, porque aí tem um calendário chamado calendário lunisolar, que foi adulterado em 1582 pelo Papa Gregório XIII. E quem estuda esse calendário vai ficar com noção exatamente do que é que falta para se cumprir, para nós vermos o Salvador Yahushua Holmer Hushihai voltando. Esse é o nome dele, tá? Não é Deus e nem é Jesus. Quem está esperando Deus, Jesus, Cristo e Espírito Santo está ferrado, porque isso aí não é verdade. São nome de blasfêmia, Apocalipse 13, versículos 5 e 6. Então, queridos, isso é profético o que está acontecendo. E eu falei, como é que o Papa vai ser o anticristo se ele vai decretar o Cristo, a única religião? Quando ele vai derrubar de uma vez o protestantismo? Sim, porque agora eles derrubaram a maçonaria, eles tiraram da mão da maçonaria o sistema SWIFT, trocaram pelo sistema quântico. E quem tem o sistema quântico na mão, quem coordena é o papado e o presidente dos Estados Unidos da América do Norte. São as duas bestas, os dois poderes mundiais da época. Então veja bem, maçonaria caiu. Maçonaria conjugada com o protestantismo pastoral, se vocês querem saber. Os pastores, a maioria deles, os PhDs, todos eles são grão-mestre, do grau 3, né? 300, aliás, do grau 33, que é o maior grau da maçonaria. Foi derrubado, tá? Eles não têm mais o poder aquisitivo na mão. Eles não dominam mais o lastro monetário. Quem domina hoje agora já é os Estados Unidos e o Papa. É fácil da gente saber isso, é só estudar. Então, tudo isso que vai acontecer, o mundo vai se maravilhar. Vai reinar, sim, muita paz, como eles falam, porque essa paz ela está empendurada exatamente em uma
digamos assim, um estado de prisão a tudo quanto é bandido. O sistema político está caindo. Esse político corrupto que estava aí, comandado pela maçonaria, caiu. É tudo que nós estamos vendo aí, o STF, Senado, Câmara de Deputados, STJ, esses partidos, tudo isso aí era um partido político trabalhando em prol de só uma pequena parte se dar bem. Ninguém podia ter dinheiro a não ser eles. Mas tudo isso está sendo derrubado agora. Mas tem um objetivo também. Por trás disso tem um objetivo. E eu vou deixar no ar aqui. Eu não vou explicar agora, porque nesse momento as duas bestas estão trabalhando exatamente para serem ovacionadas. Apocalipse 13, verso 4. Quem, ó besta? Ou seja, quem, ó governo? Quem se levantará contra ti? Todo o povo na face do planeta Terra vai ovacionar as bestas do Apocalipse. Por quê? Porque elas vão dar condição monetária a todos, em todos os países. Todos serão alimentados por conta das bestas. Todos terão contas gordas, contas quânticas. Tá? Serão todos ricos. Uma vida boa, uma vida de alegria. Tá? Aí você pergunta assim, mas quem vai trabalhar para dar continuação? É claro que tudo isso é debaixo de um processo. Essa distribuição de renda, ela deve ser colocada na mão daqueles que vão desenvolver um trabalho especial em todos os aspectos. Quem não fizer isso, a conta vai bloqueada, tá bom? Então ninguém vai pegar dinheiro para fazer fanfarra. Quem pegar dinheiro e não aprender a distribuir, aprender a fazer um trabalho humanitário, todos eles serão deserdados. Suas contas serão fechadas e eles viverão apenas de uma pequena renda ou de um teto salarial dado pela besta, para que ninguém viva na miséria nesse país. Então eu digo para vocês, nesse momento, tudo quanto é bandidagem vai entrar num sistema de encarceramento. Muitos vão ser mortos, contanto que eles não vão fazer falta, porque eles eram um tipo de escória para a vida dos outros, porque eles eram exatamente a trava do planeta. Eles não produziam e nem deixavam produzir para o bem-estar da população mundial. E é assim que o Papa vai citar todos eles. Seu crime, exatamente, crime por crime humanitário, porque eles perseguiram a humanidade. É assim que está esse tal de STF aí fazendo aí tudo contra. E é deixado por quê até agora? É deixado porque eles querem pegar eles exatamente com o crime deles na mão. Serão condenados porque eles estão a favor dos bandidos. Estão prendendo aqueles que não são dignos de prisão e soltando os bandidos. Esse é o crime deles, crime contra a humanidade. Por quê? Porque eles são exatamente um grande, como é que se chama? No popular, é uma máfia, uma grande máfia bandida, de bandidos. Para eles, os bandidos é que servem. Mas as bestas vão atuar exatamente em cima desse fator. Então aguardem. Essa profecia está se cumprindo e muitos não sabem disso e nem vão aceitar o que estou falando. Mas eu simplesmente só quero dizer para vocês, eu sou um servo de Yahushua HaHomer Hushihai e estou aqui para dar o recado e muito satisfeito, porque eu sei que não tarda e eu vou estar aproveitando o que vai ter de tempo para mim trabalhar para meu Salvador, para ajudar os meus queridos, os semelhantes de Yahushua HaHomer Hushihai, porque nada mais tem a se fazer nesse planeta a não ser fazer isso, a não ser se preparar para a sua vinda, porque esse é o último reino, é o quinto e último reino da história do planeta caído. Tá? Em breve, Yahushua está voltando. Tá? Mediante a contagem do calendário lunisolar, está faltando apenas 14 anos para ele voltar. E isso é fato.
para mais ou para menos, mas não é mais do que isso. Pode ter certeza. É só estudar o calendário que você vai ver o que Gregório fez com o calendário romano. Ele alterou 28 dias e de 4 em 4 anos, 29 dias no calendário. Calendário gregoriano, apesar de dizer que tem 365 dias, mentira, ele tem 388 dias e de 4 em 4 anos ele tem 389 dias. Todo ano ele funciona assim. Esse é o motivo de nós estarmos no ano 2021 terminando, tá? Mas é mentira, isso é um adiantamento. Que o Altíssimo seja com todos e até a próxima. Aminal Ur.